Nosso assunto agora é comunicação no mundo corporativo. Eu recebo Johnny Galvão, fundador da The Plot Company. Ele é um dos pioneiros na utilização de conceitos do cinema na produção de apresentações audiovisuais. Boa noite, Johnny. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é todo meu. Bom, antes da gente entrar em qualquer outro assunto sobre apresentações audiovisuais, é muito importante o que você sempre fala, que as marcas têm que aprender a contar as suas histórias, aquele chamado storytelling. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso, a importância da marca saber contar a sua história. Primeiro, as marcas, elas, vamos falar B2B, B2C, né? De empresa para empresa, de empresa para o consumidor. Para o consumidor. As marcas, elas são como universos de histórias potenciais, mas que a maioria delas não enxerga dessa forma. Ela faz uma comunicação com uma mentalidade de... Ou ela fica se gabando das características dela, e aí passa uma arrogância, né? É como se eu chegasse aqui e falasse, olha, eu sou o Johnny, meus diferenciais competitivos são esse, meus valores, tá bom? Eu sou... Né? E as marcas ficam nessa. E acaba que cria-se um padrão de marcas de comunicação e todo mundo acaba seguindo a mesma coisa. Aí existe no cinema um conceito chamado Lei dos Retornos Diminutivos. Chega uma hora que ninguém mais presta atenção. Ninguém levanta da cama falando, hoje eu vou assistir uma propaganda de uma marca. Agora, tem exceções, grandes exceções, que fazem a gente entrar nesse universo. E quando você vê o slogan Just Do It, por exemplo, você pressupõe uma história por trás. Porque lá de trás... ele já vem na sua cabeça já vem com Nike. Coerência. Isso. Agora, quando você vê a Apple não se coloca como a protagonista. O cara sai de lá com um iPhone 18, 19, com um troféu. Por quê? Porque aquele iPhone vai melhorar a minha vida. Então, o que as marcas têm que fazer é o seguinte, parar de falar de mim, eu, marca, e falar de como eu melhoro a vida do meu aquela cliente. Questão da experiência, né? Como melhora a experiência do cliente, a vida do cliente. E trazer constância. Tá. Porque o storytelling, ele é um nome bonito que se dá a algo que o ser humano faz já há muito tempo. O storytelling, esquece o telling é a expressão da história, serve para branding, marketing, propaganda e vendas. Só que é profundo, exige técnica, é como você ouvir música a sua vida inteira, mas isso não te prepara para compor. Sim, com então certeza. As marcas têm as suas agências e elas têm, algumas agências estão em crise exatamente porque elas usam a lógica da indução, sedução pura. E tudo que contradiz a sua ideia, joga embaixo do tapete. A gente tem umas imagens que você mandou, eu queria rodar. Vamos rodar as imagens e o Johnny vai explicando pra gente? O que é isso, pra gente entender? Esse foi um dos trabalhos que a gente... São animações que a gente fez. A animação é o telling, né? Mas por trás disso tem um roteiro que foi pensado, um tema que foi escrito como se fosse um filme. Aí a gente brincando no escritório. A gente valoriza muito essa cultura... quinta série B, que eu chamo, né? Esse aí é o Logical Song. Eu fiz esse vídeo para o Roger Hodgson do Supertramp, eu tenho uma tatuagem que isso mostra muito a filosofia. Você não tem como contar história se você deixar a criança presa dentro de você. Aí é você, né? Aqui sou eu cantando, eu cantei Emoções, do Roberto Carlos. Então, deixa eu aproveitar essa questão do emoções. Falta emoção na narrativa das marcas, totalmente. Das empresas? Falta emoção no adulto, falta emoção no mundo corporativo, na cultura. Existe uma... Quando o adulto vai crescendo, desde a escola é decoreba, decora porque vai cair na prova. Sim. Aí vai para a faculdade, ensina aquele templatezinho de funcionar. Vai para o estagiário e a nossa teoria é de que as pessoas vão perdendo a autenticidade. Sabe divertidamente? Sim, claro. Então, a gente vai matando a criancinha, tanto que nessa minha tatuagem tem um cara meio deprimido em forma de gaiola e uma criança presa aqui. Tá. E a música The Logical Song mostra, quando a gente era criança, a gente tinha a magia da vida. E aí o mundo adulto tirou isso da gente, sequestrou isso da gente. Então a gente tem que voltar com essa magia, sim, a questão é essa. Não é contar historinha de personagenzinho, mas como fazer coisa isso, lúdica. Johnny? Você tem método, você tem metodologia. Primeiro, toda história é sobre alguém que tem um desejo, mas não vai ser fácil chegar lá. É humanizar esse negócio. E não falar sobre informações e dados. Ninguém quer saber de dado. O dado é importante. Só que antes de pegar o dado e colocar para apresentar numa apresentação, por exemplo, define qual é a história. O dado é um conteúdo importante, mas a história é a forma. Por que a gente lembra
do Woody e do Buzz de Toy Story que a gente assistiu há 20 anos atrás. Por quê? Porque eles têm... O Woody tem medo de ser abandonado e não quer se tornar obsoleto. A gente também não. É por isso que a gente se identifica, não é porque o desenho é bonitinho. Agora, você vai nas apresentações corporativas e no mundo corporativo, tudo ficou chato demais. Ninguém mais presta atenção. E o maior inimigo do apresentador, ou de uma marca, ou de uma comunicação, é o devaneio da audiência. A audiência chegar e falar, pô, eu não tô mais... Quando você fala do apresentador, você está falando de alguém que esteja apresentando alguma coisa num palco, por exemplo. Numa reunião ou num palco. Ótimo. A gente sabe que hoje em dia muitos executivos e muitos dos nossos telespectadores são executivos, eles participam de eventos, eles participam de debates, de apresentações num palco, apresentação ali para todo mundo, para o time deles. Sim. Quais são as estratégias que eles têm que ter para segurar e não deixar a audiência em devaneio, como você diz? A primeira coisa é eles reconhecerem que eles são muito melhores do que a palestra que eles dão. E reconhecer, acho que terem até a humildade de pensar, eu preciso mudar minha mentalidade. Porque geralmente a gente faz muita palestra. Eu tenho uma empresa só de palestras. A gente fez a palestra do Rodrigo Faro, fez a palestra de Otaviano Costa, estamos fazendo o Rafael Claus, que é um juiz. Eles reconheceram que precisavam de ajuda. Agora, quem vai lá e simplesmente começa a falar o histórico da vida, isso é linha do tempo. Linha do tempo não interessa para ninguém. Então, falta para eles metodologia, falta entender que uma história é uma maneira de você trazer uma ideia e preparar a audiência para viver melhor a vida dela. Se depois da palestra, uma semana, 2, 3, 4 depois, a pessoa esquecer de tudo, para que ela existiu? É um efeito passageiro. Então, o objetivo do poderoso storytelling é manter a história viva na cabeça das pessoas e elas se lembrarem por muito tempo. Eu me lembro dos filmes e das séries, a gente maratona a série. Agora, tem propaganda que você vê passar e você fala, meu Deus do céu, o que é aquilo? Viva o amanhã, slogans que não querem dizer nada, vazios. E aí vem uma outra agência e faz uma coisa completamente diferente, não tem link, não tem continuidade. Tem as exceções. Tem slogans maravilhosos como o da Avis, locadora de carro, que reconheceu um ponto fraco dela. Essa é outra coisa do storytelling. Qual é o slogan deles? Hoje eu não sei se eles usam, mas em 1960 eles eram segundo lugar e ficaram por muito tempo. Então eles falaram, quer ver, vamos reconhecer isso para o mercado. O slogan foi We Try Harder. Só que não é só slogan. As historinhas que eles contavam eram de uma empresa que está no segundo lugar e não pode se dar o luxo de errar com você. O outro que reconheceu o ponto fraco foi o Spoleto. Quando Porta dos Fundos fez um sketch tirando um sarrinho do que acontece no fast food, que as pessoas às vezes estão desmotivadas, tratam você mal e tal, e botou a identidade visual do Spoleto, sem pedir autorização. Aí o Spoleto podia processar ou não, eles olharam e falaram, peraí, isso aí acontece. Contrataram Porta dos Fundos para fazer uma resposta e piorou ainda mais. Mas foi sensacional, usando muito humor e tal. No final eles escreveram assim, sabemos que essas coisas acontecem. Se isso acontecer, procure a gente não quer que aconteça. Muito Agora, bom. quais são as marcas que reconhecem esses pontos fracos? É difícil. Johnny, eu poderia ficar aqui um tempão conversando com você, porque eu adoro esse assunto, storytelling, comunicação corporativa, mas infelizmente nosso tempo acabou. Muito obrigada, foi um prazer te receber, viu? Que você volte outras vezes. Obrigada mesmo. Vamos lá. Bom, a cantora americana Katy Perry vai viajar para o espaço